Fala, rapaziada, transação de futebol é uma coisa que acontece praticamente diariamente. É uma coisa que hoje um jogador está no seu time, amanhã está no outro. Isso aí é coisa de louco, porque, cara, o jogador é um trabalhador e se ele não está ganhando bem no trabalho, e se no outro ele ganha melhor, tudo bem, tem aquela troca. E no vídeo de hoje vão ser jogadores que jogaram no Vasco e foram para o Fluminense. Porque me deu um estalo aqui. Pô, o Cano, o atacante Cano, ele se destacou no Vasco e o Fluminense foi e comprou. Então o vídeo de hoje são jogadores que já jogaram no Vasco, se destacaram no Vasco e o Fluminense foi e contratou. Fala, rapaziada, tudo bom com vocês? João Paulo aqui falando. O vídeo de hoje é sobre as transações que ocorreram entre Vasco e Fluminense. Os jogadores que já jogaram no Vasco se destacaram, fizeram uma boa participação no Vasco e foram para o Fluminense. Então, se vocês quiserem saber mais sobre esses jogadores que jogaram no Vasco e o Fluminense foi lá e comprou, deixa o like, se inscreve no canal e aperta a notificação para toda quarta, domingo às 4 horas da tarde, ter vídeo novo no canal. Porque vocês não sabem como é gratificante para mim vocês darem o like e se inscreverem no canal. Então vamos começar com... Cara, eu não listei. Eu vou falar aqui jogadores. Se vocês quiserem, pô, João, tem esse jogador, tem aquele jogador, deixe aqui nos comentários. Se tiver número suficiente, a gente até faz uma parte 2. Então vamos lá. Então, o primeiro grande jogador que jogou no Vasco, se destacou e foi o Fluminense, foi o Romário. O Romário é um cara, um craque de bola, e jogou no Vasco, jogou até no Flamengo, mas ele se destacou no Vasco, ganhou o Brasileiro, ganhou o Mercosul, e o Fluminense foi lá e comprou ele em 2003. E foi uma transação direta. Ele estava jogando no Vasco em 2002, o Fluminense viu, olha, me interessei pelo Romário, pelo baixinho, e comprou. O outro jogador é o Edmundo, o ídolo da torcida vascaína. O Fluminense foi lá e viu, ó, é uma boa também para o Flusão, e foi a mesma coisa. Tá? O Edmundo estava jogando no Vasco em 2003, foi a transação direta, o Vasco foi, o Fluminense foi lá e contratou. Outro jogador foi o Leandro Amaral. O Leandro Amaral se destacou no Vasco em 2007, 2008. Aí o Fluminense foi e contratou ele. Mas o Eurico falou o seguinte: não, o jogador é do Vasco. Aí ele foi emprestado por um clube e voltou ao Fluminense, foi para o Vasco, foi aquela confusão danada. E também foi uma transação direta. O Leandro Amaral se destacou no Vasco e foi para o Fluminense. Outro jogador que aí ele jogou mais no Fluminense foi o Conca. O Vasco pegou o Conca do River Plate, não tinha condição de pagar. O Fluminense falou o seguinte: olha, River Plate, eu tenho condição de pagar, então traz o Conca pra cá. Aí o Conca se destacou mais no Fluminense do que no Vasco, mas também foi aquela transação direta. Outro jogador foi o Odivan. O Odivan, zagueirão do Vasco, ídolo do Vasco, jogou no Vasco e também, depois de algum tempo, jogou no Fluminense, mas não foi uma transação direta. Outro jogador é o Pedrinho. O Pedrinho também jogou no Vasco, do Vasco. Aí o Fluminense queria ter a oportunidade que ele jogasse a mesma bola no Vasco, no Fluminense, e contratou, mas não aconteceu nada. Outro grande ídolo da torcida do Vasco foi o Felipe. O Felipe foi lá, jogou no Vasco, jogou bem no Vasco e depois foi o Fluminense. O Felipe teve 2 passagens pelo tricolor. Outra é o Ramon Menezes, treinador agora do Sub-20 da seleção brasileira. Ele jogou no Vasco, jogou bem no Vasco. Aí o Fluminense, depois de algum tempo, foi e contratou. Outro foi o Petkovic. Petkovic não é ídolo nem da torcida do Vasco, nem da torcida do Fluminense, mas ele jogou no Vasco. Aí o Fluminense foi lá e contratou. E o último da lista, ou que é o mais lembrado, é o Cano. Se destacou no Vasco, um bom atacante. O Fluminense foi lá e contratou ele para também ser o espelho do Dario Conca, se destacar mais no Fluminense do que do Vasco. E foi também uma transação direta. Ele saiu do Vasco e foi diretamente para o Fluminense.
Pra mim isso não muda nada. Entendeu? Ah, o cara jogou no Vasco. O Vasco não tem condições de pagar o jogador? Outro time tem, como o Fluminense tem? Paga. Tudo bem e tal. O que não pode ser sempre assim, né? Daqui a pouco vão pegar o São Januário e botar lá no bairro das Laranjeiras, mas isso aí é de diretoria para diretoria. E foram outros jogadores, o Nenê também, que jogou no Vasco, se destacou no Vasco, Fluminense foi, contratou ele. É normal, isso aí é do futebol transação normal. Mas, tipo assim, esses jogadores que jogaram no Vasco e foram para o Fluminense, dessa minha lista, só um se destacou, que foi o Conca, que jogou demais no Fluminense, é um ídolo da torcida tricolor, e os outros foram só passagens para tentar mostrar o que fez no Vasco, mas infelizmente não conseguiu. Agora tem um Cano aí que está fazendo bastante gols, mas para ele se destacar bastante tem que, sei lá, ganhar um título, ser ídolo e tal, ser um outro Fred. Mas é isso aí, transação de futebol sempre é uma loucura, principalmente para o rival que é Vasco e Fluminense. Então, rapaziada, gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal e aperta a notificação para tudo, a quarta domingo às 4 horas da tarde ter vídeo no canal, porque você não sabe como isso é importante para mim e me move a fazer muitos vídeos para você. Então, rapaziada, aquele forte abraço e valeu!